Bem-vindos de volta ao canal Tela Resumida. A narrativa se desenrola com Sayun correndo para casa, preocupado porque a cuidadora chegou reclamando que sua mãe estava fazendo confusão. Devido a isso, ele se atrasa para o trabalho. Seus supervisores a advertiram por não cumprir suas funções, e ela então decide fazer horas extras. De repente, um forte trovão ressoa e Sayun nota uma velha trazendo um pouco de comida para ele. Após retornar ao trabalho, ele ouve outro trovão e decide sair para procurar a velha, mas ela já não está mais lá. No entanto, ela deixou um livro com um bilhete na primeira página, afirmando que ele estava emprestando para ele. O livro diz que responderá a qualquer dúvida sobre o amor. Sayun se pergunta se algum dia se apaixonará, e ao abrir uma página, lê que várias pessoas lhe farão propostas de casamento. Seu chefe, pensando que ela estava sendo preguiçosa, a repreende. Apesar disso, ele sugere que ela fique na casa porque já é tarde, e a deixa na entrada de sua residência antes de ir embora. Logo, um vizinho se aproxima dela e pergunta se ela está namorando, pedindo seu número, mas ela fica nervosa e diz que já gosta de alguém. Antes de entrar, a cuidadora de sua mãe aparece, avisando que está se demitindo. Descobrimos que a mãe de Sayun parece ter Alzheimer, e cuidar dela é complicado. No entanto, a expressão triste da mãe faz com que a cuidadora decida continuar. No dia seguinte, a caminho do trabalho, um menino se aproxima e pede seu número, confessando que está apaixonado, o que a surpreende. Ao chegar, ela conhece Ana, uma jovem bastante próxima do chefe, que a aconselha a usar roupas mais elegantes para parecer mais feminina. Enquanto isso, uma de suas colegas tenta animá-la. Um cliente se aproxima, pedindo uma consulta, mas Sayun, sem palavras, fica sem reação. O cliente entrega seu cartão e promete voltar em uma semana para receber uma resposta. Seus colegas acham que a cliente é uma golpista por não a considerarem atraente. Enquanto seu chefe escuta tudo, ele finge estar distraído e Sayun menciona que recebeu várias propostas recentemente, mas seus colegas continuam céticos. Enquanto prepara uma sobremesa, o chefe aprova e reclama que está amarga, criticando-a por se distrair com as propostas em vez de se focar no trabalho. Em casa, ainda cética, ela pede livros e o volume confirma que as propostas eram reais. No dia seguinte, ela faz bolos para o chefe, mas ao vê-lo com Ana, fica chateada. Mais tarde, o chefe e a equipe do restaurante vão a um bar e, embriagada, ela revela que gosta de um garoto, mas que ele já está com alguém. Nesse instante, um garoto se aproxima para convidá-la para sair, mas ela recusa e acaba adormecendo. O chefe decide cuidar da casa enquanto está bêbado, e Sayun tira uma foto dele, comentando que a casa é dele, antes de também cair no sono. Pela manhã, ela fica surpresa ao notar que ainda tem a foto em mãos. A cuidadora informa que seu chefe a trouxe de volta para casa, o que a deixa um pouco envergonhada antes de sair. A cuidadora lhe entrega um bolo que sua mãe fez, e ao experimentar, ela descobre que está delicioso. No trabalho, ela tenta fazer a mesma receita e, para sua surpresa, seu chefe adora e pede que ela sirva aos clientes. Mais tarde, ele leva alguns grãos de café até o chefe e houve uma discussão entre ele e Ana, pois ele não havia avisado que ia estudar nos Estados Unidos. Antes de prosseguir, se você é novo aqui, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Agora vamos continuar. Após o expediente, seu chefe oferece ajuda para cuidar da casa. Ela recusa, envergonhada pelo que aconteceu na noite anterior. No entanto, ele coloca a bicicleta dela no carro e insiste para que ela entre. Quando ele estava prestes a entrar, Ana se senta ao seu lado. Ele pede que ela saia do carro, mas Ana insiste em continuar a conversa. Ela se sente desconfortável e diz que vai caminhar um pouco, pois está muito cansada. Ele nota que o carro do chefe está estacionado em frente a uma loja onde ele estava com Ana. Tenta abrir a porta para pegar a bicicleta, mas o alarme dispara e ele sai correndo, assustado. Mais tarde, ao abrir o livro, lê que não deve perder a oportunidade. Ele percebe que alguém está se aproximando e, ao ouvir a campainha tocar, descobre que o motorista o havia levado até aquele endereço a pedido do chefe, pois ele estava bastante bêbado. Sozinha em casa, o chefe a convida para sair, mas ela responde que ele não é um substituto e, irritada, fecha a porta na cara dele. Ela discute com o livro, que insiste que essa era uma oportunidade de sair para dançar, lembrando do momento em que sua bicicleta ficou do lado de fora de casa, cheia de panfletos de vendas a caminho do trabalho.
Ele percebe que o garoto que havia convidado ela para sair está flertando com outra garota. Ao chegar ao trabalho, encontra seus colegas saboreando seu bolo de edição limitada e fica furioso ao ver que seu chefe também comeu. Subindo, ela o encontra novamente, desta vez com Anna, comendo bolo. Ao perceber a cena, pede que ele prepare outro para ela, mas acaba recusando quando desce de volta para seus colegas. Eles tentam animá-la, mas a situação a deixa ainda mais frustrada. Ao lhe dar algo, ele consegue se livrar dos dois meninos e encontra o cliente que havia proposto o encontro com outra garota. Quando chega em casa, se depara com dois meninos irritados mexendo no lixo, que o acusam de jogar fora seus panfletos. Ele percebe que eles só se aproximaram dele para tentar vender alguma coisa. Seu chefe aparece para protegê-la e lhe pede que entre no carro. Os três começam a discutir e, apavorada, ela chama a polícia. Em seguida, seu chefe a adverte para não voltar para casa sozinha à noite. Ele menciona um incidente da noite anterior, e embora ela fique um pouco nervosa, sua preocupação é mínima. Enquanto ela paga ao motorista, fica furiosa e tira o livro da bolsa, tratando-o como se fosse um objeto qualquer. Ao abri-lo, lê que passará um tempo com alguém querido, mas logo se lembram de que eles vão acabar se esquentando, resultando em uma discussão na manhã seguinte. Ele estava esperando por ela para levá-la ao trabalho. Novamente ela abre o livro, e desta vez ele diz que a pessoa que ela ama aparecerá atrás dela. Nesse instante, seu chefe aparece, fazendo com que ela feche o livro nervosamente e saia correndo. Curioso, ele abre o livro e descobre que já se apaixonou. Mais tarde, distraído em seus pensamentos, ele esquece de desligar o gás, provocando um incêndio. Seu chefe tenta apagar o fogo, mas acaba desmaiando. Pouco depois, a ambulância chega. Ela pega o livro do chão e, ao abri-lo, lê que deve ter coragem, e então pede que Anna vá com ele, já que é a responsável. Enquanto espera, ele recorda todas as mensagens do livro, percebendo que tudo o que leu era verdadeiro. Quando seu chefe aparece, ela se desculpa, e ele a consola, revelando que sua confissão de amor era sincera. Anna os interrompe, se oferecendo para levá-los, mas eles preferem ir a pé. Ao chegarem ao restaurante, seus colegas perguntam sobre o chefe, mas ela está tão absorta em pensar na confissão que acaba cantarolando o que seus amigos dizem. Eles não ficam surpresos, pois já haviam percebido isso há tempos. Ela tenta negar, já que atualmente está saindo com Anna. Eles esclarecem que não formam um casal, pois são irmãos gêmeos, deixando-a surpresa. Ao voltar para casa, ele abre o livro novamente, que sugere que ele reserve um tempo para refletir sobre amanhã. Ele a aguarda no restaurante e, ao vê-la, pergunta se ela gostaria de sair com ele. Ao ouvir isso, ela pede um tempo para pensar, deixando-o intrigado. Anna se aproxima dela e revela que abriu mão de uma proposta de emprego no Japão porque não queria se afastar. Confusa, ela decide abrir o livro em busca de uma resposta, e o livro lhe avisa que a hora certa está próxima. Anna então oferece a ela a oportunidade de fazer um curso intensivo de panificação no exterior. Ela apoia a ideia, dizendo que é uma excelente chance. No entanto, ela hesita em dar uma resposta por causa da saúde de sua mãe. No dia seguinte, ela abre o livro novamente em busca de orientação, mas desta vez as páginas estão em branco. Nesse momento, um representante do curso aparece no restaurante. O chefe pede que ela sirva algumas das sobremesas que preparou e o representante fica impressionado, entregando-lhe uma carta de aceitação. Apesar disso, ela responde com tristeza que não irá viajar e se retira. Pouco depois, um trovão a faz lembrar da velha que lhe entregou o livro. Ela volta ao restaurante, mas não consegue encontrar o livro em lugar algum. Então, recebe uma ligação informando que sua mãe desapareceu, e ela, em desespero, começa a procurá-la por toda parte. Ao voltar ao restaurante, avista a velha de costas, mas quando se aproxima, tem uma grande surpresa ao perceber que era sua mãe. Alguns clientes ofenderam a senhora, então ela a pegou pela mão e a levou para casa, enquanto lavava seus pés. Ela chorou inconsolavelmente, pois sua mãe não a reconheceu. Com o passar dos dias, a protagonista ficou muito deprimida, a ponto de deixar um bolo queimar. Quando um cliente veio buscá-lo, seu chefe assumiu a responsabilidade e pediu desculpas. Depois, eles conversam a sós, e ele tenta argumentar com ela. Ela diz que não se sente confortável e não gosta que ele a veja como uma pessoa vulnerável. Desse modo, decide pedir demissão, mas ele a impede, e sugere que ele vá para o Japão, permitindo que ela trabalhe com tranquilidade.
No dia seguinte, o chefe se prepara para partir, e ela observa à distância, triste por sua partida. 6 meses depois, Ana informa que voltou, mas não retornará ao restaurante, percebendo para não incomodá-la. Desistindo de tudo, ela encontra a foto e descobre que havia uma dela por baixo, o que a faz sentir-se amada. Ela entrega sua carta de demissão a um colega, mas ele se recusa a aceitá-la. Então, decide ir até a casa do chefe e enfia a carta por baixo da porta. Na manhã seguinte, ele encontra um livro na cesta de sua bicicleta. Ao abri-lo, vê algo pressionado dentro e corre para o restaurante. Ao chegar, ele estava esperando por ela e diz que não vai deixá-la desistir e que não está disposto a perdê-la. Ela sorri ao ouvir suas palavras e ele, muito feliz, a abraça. Na cena final, vemos que ele mandou fazer um livro idêntico ao que já tinha e o colocou na cesta. É revelado que o que a protagonista viu foi uma foto dela com a frase "Ainda te amo", encerrando assim essa linda história.